Amém? Vamos à palavra então. Deixe sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 10. Assim como havia anunciado já no culto passado, quero fazer uma série de mensagens nesse capítulo. E não espere uma mensagem que venha preparar a gente para viver na terra, mas espere uma mensagem que prepare a gente para ir para o céu. E que a gente não vá sozinho, amém, queridos? Que muitas pessoas possam conhecer a Cristo através da nossa vida. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhe: aqui fechou meu aplicativo. E digam-lhe: é chegada a vós o reino de Deus. O que mais? Tem a colinha aqui. E digam-lhe: o reino de Deus está próximo. Contudo, foi até o 9? Deixa até o 9, tá bom. Hoje a gente vai trabalhar até o versículo 3, mas eu queria ler até o 9 para que a gente tivesse a compreensão mais ou menos do todo. Então, queridos, quero falar um pouco sobre a missão da igreja, do porquê a gente existe. E eu sempre penso que cada cristão, ele tem no seu coração o desejo de fazer algo grande para Deus. E isso é maravilhoso. Deus nos chama a fazer parte do seu propósito. Deus tem um plano. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o plano de Deus. Deus nos amou tanto que viu o ser humano separado dele, que enviou o seu Filho. E Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Essa é a boa nova, essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem poderosa, transformadora, que transforma vidas e eternidade, destinos. E aqui nós vemos que Jesus aqui está caminhando para o final do seu ministério, e ele está literalmente caminhando para Jerusalém, para onde ele vai, para a cruz, onde vai se consumar. Porém, há uma própria angústia no coração do Senhor Jesus, porque era chegada a hora de ir para a cruz, mas ele não havia passado ainda a todos os lugares, todas as cidades que ele gostaria de passar. Havia muitas cidades onde o testemunho, a mensagem ainda não havia chego. Então o que Jesus fala? Jesus reúne 72 discípulos e disse: olha, vocês vão à minha frente. Vocês vão onde depois eu quero ir, mas vocês vão à frente dizendo: olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus não está distante, ele está próximo. O Messias esperado está aqui, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é Jesus. Nós estamos aqui para anunciar, daqui a pouquinho ele está chegando aqui. Então esse foi o pedido de Jesus a eles, os enviando então com esse propósito. Jesus não queria deixar as pessoas
daquela região, daquelas cidades, daqueles lugares, sem a oportunidade de ouvirem a mensagem, sem conhecer a graça, o amor, a salvação de Deus. Agora, quando a gente pensa nessa missão que Jesus deu àqueles 72 discípulos, igreja, não é essa a nossa missão hoje? É ou não é? Não é esse o nosso propósito de existir? Não é para isso que Cristo nos salvou? Nós cantamos hoje tantas orações maravilhosas, tantas confissões de fé, algumas canções tão bíblicas assim que nos comprometem tanto e cantamos tantas verdades do que Cristo fez por nós. Agora chegou a nossa vez. Quem aqui já fez alguma viagem missionária? Alguém já teve essa experiência? De curto prazo mesmo. Para onde vocês foram? Foi para Haiti? Você, Serginho? Kaiowá, entre as tribos indígenas. Que legal. Então foi uma experiência missionária. Aqui nós vemos os 72 fazendo uma viagem missionária. E se você olhar uma página atrás, no capítulo 9 de Lucas, você vai perceber que Jesus havia enviado já os 12 apóstolos também há pouco tempo para uma curta viagem também, uma viagem missionária. E queridos, eu gostaria que a gente entendesse que todos nós estamos numa viagem missionária. Jesus veio a este mundo, Ele veio com a missão, e hoje nós estamos aqui. O nosso lar não é aqui, nós não vamos ficar para sempre nesse mundo. O nosso lar é na eternidade, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão também. Nós vimos que Jesus fez a sua viagem missionária. No capítulo anterior mostra, ele chamou os 12 fizeram uma viagem missionária. Os 72 aqui também fizeram uma viagem missionária. Eu creio que nessa noite é um profundo desafio do Espírito Santo, em nos despertar para o nosso propósito de vida. E eu tenho orado por esse culto, orei por esse momento, e orei por vocês também, para que cada um possa ouvir de Deus esse chamado no seu coração, entender, compreender esse real propósito de vida, aquilo que o Senhor nos chamou como um missionário. Como eu gostaria que cada um pudesse se ver como Deus o vê. E sabe como Deus vê você? Como um missionário, como uma missionária, como alguém que Ele quer usar para compartilhar a mensagem do Evangelho, para que chegue até os confins da terra, como Ele mesmo anunciou que chegaria. Então, queridos, como nós realizaremos a nossa missão? Primeiro, queridos, nós precisamos entender que a missão não é tarefa de uma pessoa. Essa missão não é uma tarefa de 12 pessoas. Essa missão não é uma tarefa de 72 discípulos. Essa é uma tarefa de todos aqueles que se dizem cristãos. Todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, que são discípulos de Cristo, têm em comum essa mesma tarefa. Nós lemos o versículo 1 aqui, que Jesus havia designado 72 e enviou de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. Queridos, algo marcante aconteceu aqui. Esse é um momento importante no Evangelho, porque já estava por volta de 3 anos de ministério, e até então os discípulos andavam com Jesus e observavam o mestre em ação fazendo missão. Mas este é o momento em que Jesus manda eles agora em missão. Então é um ponto-chave da vida cristã. E isso acontece conosco quando chega um momento que ser observador não é mais o suficiente. Assistir não é mais o suficiente, nós somos chamados a ser trabalhadores dessa seara. Nós somos chamados a agir, a cumprir também com a nossa missão.
Jesus não quer gerar espectadores, Jesus quer gerar obreiros. Aqueles 72 discípulos, então, obedeceram, saíram fazendo aquilo que Jesus havia pedido para eles. E nós só podemos imaginar, ou olhar o The Chosen também, que tem uns... Mas nós podemos imaginar que como foi isso? Eles entrando nos vilarejos, entrando nas cidades e dizendo: o mestre está vindo aí, Jesus está chegando aí, o reino de Deus está chegando, a mensagem da esperança está chegando, eu tenho uma notícia boa para anunciar para vocês. Aqueles discípulos, eles saíram com alegria fazendo isso, com toda alegria, porque eles não estavam dando uma notícia ruim, era uma boa notícia, era uma boa nova. Jesus está vindo aí, Jesus está chegando, vocês estão preparados? Não, então se prepara, porque Ele está vindo aí, vai chegar, Ele só mandou a gente na frente. E assim aqueles 72 então saíram de aldeia em aldeia, de casa em casa, de cidade em cidade, anunciando que Jesus viria. E vocês conseguem imaginar que coragem que isso dava para eles, sabendo que aquilo que estava anunciando ia acontecer, que Jesus viria? Porque eles presenciavam o que Jesus fazia, eles receberam poder para ir orando e curando e expelindo demônios, mas eles viram, muitas vezes acompanharam Jesus fazendo, e eles sabiam: Jesus está vindo aí. E é isso que nos dá coragem de anunciar a Cristo, de saber que nós anunciamos, mas Ele tem poder de fazer coisas que nós jamais imaginávamos possível. Às vezes a gente pensa: poxa, quem sou eu para anunciar Jesus? Que diferença isso vai fazer se eu falar do amor de Deus para uma pessoa? O que isso vai mudar? Queridos, nós realmente não temos tanto poder, mas Cristo tem. Nós cantamos hoje uma canção que dizia Speak Jesus, o nome dessa música, fale de Jesus, né? Fale pelas ruas, fale nas casas, em todos os lugares. Jesus tem poder de transformar vidas, histórias. Eu estava no final de semana num retiro de famílias e tinha um missionário da MEAP junto com a gente lá, já era conhecido, o Oscar. Ele vai estar conosco dia 6 de julho, queridos. Marquem essa data, ele vai estar aqui no culto. Ele trabalha com a população ribeirinha do Amazonas. Sabe aqueles lugares onde ninguém vai? Ele vai. Já viu falar em Rio Juruá, Rio Purus, Rio Solimões? Um desses rios é o rio mais extenso do mundo, 3.000 quilômetros. Ele é todo sinuoso. É aqui no nosso Amazonas. E tem lugares que nem as igrejas estão entrando, mas eles estão indo 15 dias de barco, rio adentro. Ele vai vir aqui, vai mostrar as fotos para vocês, vai falar do trabalho que tem feito, e como pessoas que têm se convertido nesses lugares, ele preparando pessoas nativos da região para continuar a obra, igrejas doando canoa, e ele levando Bíblia, levando filme de Jesus para assistir nesses lugares, queridos, aqui no nosso Amazonas. O Evangelho está chegando, gente chegando, cidades grandes, cidades ricas, tem gente tropeçando em igreja, tanto que tem, mas tem lugares onde ninguém está levando o Evangelho. E aí você encontra pessoas como essa missão, queridos, que está indo. E isso anima a gente. Estão cumprindo com a ordem de Jesus, que disse: vão e façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Está acontecendo, queridos, o Evangelho está chegando onde não tinha chegado ainda. E com a ajuda da tecnologia, também. Por causa da inteligência artificial, queridos, traduções em dialetos e línguas que levavam anos, agora está se cumprindo, queridos. Jesus está voltando. Hoje nós estamos anunciando aqui, como aqueles discípulos anunciavam: Jesus está chegando. Hoje nós estamos anunciando: Jesus está chegando. Jesus está voltando. Eles não precisam nem ler a Bíblia, até os cientistas estão vendo que o fim está próximo. Tudo que está acontecendo a nível global, olha o que está acontecendo. O palco está montado. Olhem para o Oriente Médio, olha o que está acontecendo lá em Israel.
O exército marchará contra Israel, contra... O cenário para a ascensão do anticristo está montado, está pronto, como profetizado. Jesus está voltando, querido, está às portas, muito em breve, muito em breve. E é o nosso papel hoje como igreja. Ninguém sabe o dia e a hora, mas nós temos uma mensagem a pregar. Enquanto é tempo, enquanto há uma casa onde o evangelho não chegou, enquanto uma família não ouviu a mensagem da cruz, nós temos que anunciar. Quem salva é Jesus, nós não salvamos ninguém. Mas essa mensagem precisa ser pregada. Paulo dizia: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O diabo não tem vergonha de ser diabo. E os satânicos também não têm vergonha. Aqui em Gravataí tem um templo satânico de Lúcifer agora. Sabia? Aqui em Porto Alegre, em Gravataí. Em São Paulo, na Via Dutra, tem uma igreja de Lúcifer, de Satanás. Estão fazendo reuniões às portas fechadas porque o governo não liberou as portas abertas ainda. Mas com convite eles entram. E uma mensagem enganadora, uma mensagem diabólica que vem disfarçada de luz, de conhecimento, mas é algo que afasta as pessoas de Deus. Enquanto que a igreja tem a verdade, às vezes se cala. A tarefa é espalhar a mensagem, e essa tarefa não é de um, não é de 12, não é de 72, mas é de uma comunidade inteira. Domingo passado nós vimos que 4 amigos levaram um amigo a Jesus. Lembra daquele acontecimento do paralítico? Mas é todos, queridos, é nós todos juntos que vivemos para isso. Nós não fomos arrebatados, nós não fomos para o céu no momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque Deus tinha um propósito com a gente nessa terra, ser luz, ser sal, brilhar aqui, anunciar, sinalizar o reino de Deus. É para isso que estamos aqui ainda, por causa de uma mensagem. Nós estamos aqui para dizer: Jesus está vindo, Jesus está chegando. A nossa mensagem é essa: Jesus vai te visitar. Já pensou, eles chegavam nas cidades assim: Jesus vai visitar vocês. Já pensou que a gente começar a chegar nos nossos amigos, nossos colegas: Jesus vai visitar você. Jesus tem uma mensagem para você. Jesus vai entrar na tua casa. Ele vai visitar você. E assim alcançou, e alcançaram muita gente. Se foram 72 enviados, se foram de 2 em 2, como o texto aqui, contando que eles foram apenas a um lugar, então eles alcançaram pelo menos 36 cidades, pelo menos. Agora, se você olhar uma página anterior na Bíblia, você vai ver que Jesus já havia enviado 12, capítulo 9, versículo 1. Agora eu pergunto: qual é o nome dos 12? Pedro, Tiago, João, Barquinho, Mar, Galileia. Não, essa é música. Vamos lá, nome dos 12. Pedro, Tiago, João. Tem alguns que todo mundo sabe, né? Agora, aí terminou, né? São 12, são 12. Muito bom. André, pelo que falaram, tem uns 5 André ali. Vamos lá então. Vamos tentar? Eu tenho minha colinha aqui. É Pedro, Tiago, o João. Vamos pegar o Felipe. Vamos pela rima. Tomé e André. Já deu 6 aí. Dos 12 já chamamos 6. Quem mais? Mateus. Vamos pela rima. Mateus, Bartolomeu, Judas Tadeu. Certo? Muito bem. Já deu 9. Aí tem o Judas Iscariote. Não foi Judas Tadeu. Judas Iscariote. Aí tem o Tiago 2, antes era o Tiago Alfeu, filho de Alfeu, agora o Tiago Zebedeu, e o último é está faltando um nome ainda. Ai, Jesus. Oi? Eu não queria olhar a colinha. Está faltando um nome. Qual o nome, gente? Qual é o nome do 12º? Não era. Eu vou achar minha colinha aqui, deixa eu ver.
Era o Simão Zelote. Escondido ali, né? Tá. Então, achamos os nomes dos 12. Agora, no capítulo 10, Jesus enviou quantos? 72. Qual era o nome deles? Vamos lá. Hã? Ninguém sabe o nome deles? De nenhum. Oi? Eles tinham nomes, né? Mas a Bíblia não diz. Então, está tudo ok, tudo certo, né? Está tudo certo, pode respirar. Queridos, nós não sabemos o nome desses 72. E eu só quero dar essa ênfase, queridos, porque os grandes feitos de Deus na terra estão sendo feitos por pessoas anônimas. Por pessoas que nós não conhecemos o nome. Que nós não sabemos, mas Deus sabe. Sabe, tem gente hoje, irmãos, fazendo coisas maravilhosas lá no meio da Amazônia, lá na Turquia, em Madagascar. Pessoas que a gente... Ou no nosso meio tem gente que está fazendo grandes coisas para Deus, mas são anônimos. Que ninguém aqui na igreja sabe. Mas o céu sabe. Deus sabe. Não tem nome conhecido na terra, mas no céu tem. E isso é importante. Tem gente, irmãos, que está durante a semana aqui falando de Jesus, está orando por pessoas doentes, está fazendo visitas, está ensinando Bíblia, fazendo estudo com pessoas, e a igreja nem sabe, mas Deus sabe. Sabe quem são esses? Missionários e missionárias de Deus. Tira aquela visão que missionário é alguém transcultural, que tem que ir para outro país, tem que aprender outro dialeto, outra cultura. Existe esse tipo de missionário também, mas aos olhos de Deus, cada um de nós foi chamado para essa missão, e nós somos missionários onde nós estamos plantados. Então comece a se ver como Deus te vê. Você é um missionário na tua parentela, na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, na tua escola, na tua faculdade, na tua empresa. É ali que você faz missão. E qual é a missão? Mostrar que o reino de Deus chegou. Mostrar Jesus Cristo para as pessoas. O amor de Deus. Talvez alguém pense, eu não tenho muito conhecimento ainda. Eu não tenho muita experiência, mas nós não sabemos o nome de nenhum desses 72 que foram enviados, mas uma coisa nós sabemos, eram novos convertidos, eles tinham no máximo 3 anos de conversão, no máximo, eles não tinham experiência em evangelizar, eles não tinham experiência em expelir demônio, eles não tinham experiência em orar por enfermos, mas Jesus disse o quê? Vão, em meu nome. E eles foram com toda a alegria, respaldados pelo poder do nome de Jesus. Acho que nós tínhamos que cantar aquela música, depois Speak Jesus de novo, aquela Fale de Jesus, em português Fale de Jesus. Nós temos que cantar de novo essa música hoje, no final do culto. Vamos lá encerrar o culto cantando ela, Laurê? Pode ser? Porque é isso, fale de Jesus, queridos. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Quando você declara o nome de Jesus, isso muda os lugares, queridos. Pessoas oprimidas se sentem libertas, se sentem livres. Pessoas amarradas, pessoas que não conseguem mais nem ouvir de Deus, ou não ouvem mais a Deus, começam a sentir a presença de Deus, começam a sentir algo diferente. Amém, Adriana? A Adriana estava aqui uma vez trabalhando na farmácia, disse que a dona Olímpia entrou lá. A dona Olímpia está de cama hoje, não está aqui. E ela contou para mim que quando a dona Olímpia entrou lá, ela sentiu uma coisa diferente na dona Olímpia. Tinha algo diferente nela. E puxou conversa com ela, e a dona Olímpia fez o quê? Falou de Jesus. E hoje ela está aqui. Glória a Deus. É isso, queridos. Tem tanta gente batendo em tanta porta errada, tanta gente buscando solução, sabe? Que tem tudo na vida, mas tem um vazio no coração do tamanho do mundo. Que deita à noite e não consegue dormir. Medos, angústia, pessoas perturbadas, sofrendo, e nós conhecemos, nós passamos por isso e nem lembramos mais, talvez.
A gente está tanto tempo com Jesus que não sabe mais o que é. Está perturbado, está oprimido, passamos por lutas, mas temos paz em meio às lutas. Sabe, nos sentimos amados. Todo mundo, queridos, precisa ter essa sensação de ser importante para alguém, de ser amado, e nós temos isso porque Deus nos ama, nós sentimos o amor de Deus. Sabe, a gente acorda de manhã e sabe que Deus está ali. Há anos que eu tenho feito uma experiência, eu acordo de manhã, a primeira coisa que diz: Jesus, eu te amo. Tenho procurado fazer isso para nunca me esquecer, e é tão maravilhoso começar o dia assim. Não é que tem alguém que fazer isso, eu estou contando a experiência aqui, mas é a gratidão de saber que o dia inteiro eu não vou andar sozinho, Ele está comigo. Sabe, te dá uma coragem para enfrentar, sabe, a gente sabe, os dias são maus, a Bíblia fala no final dos tempos, os dias são maus, é difícil mesmo, é muita competição, é muita correria, é muita demanda, é muita coisa ruim, é muita violência, é tantos perigos, mas queridos, quando a gente sabe que Jesus está com a gente está encorajado a enfrentar seja o que for. Eu não estou sozinho, Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, Ele está comigo, então tudo que eu enfrentar, eu não estou sozinho, e se eu estou passando por isso, é porque Ele pelo menos está permitindo, e Ele promete que tudo vai cooperar para o meu bem, e a palavra promete que eu não vou ser tentado além das minhas capacidades. Então, queridos, que vida é essa que nós temos, que no mundo mal, nós podemos andar em vitória, viver uma vida digna, uma vida abundante, com o fruto do Espírito no coração, com paz, amor, alegria, vida eterna, domínio próprio, tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida, com amor. Não somos dominados ou levados pelas circunstâncias, pessoas, ou medos, ou governos. Cristo reina em nosso coração, Ele vive através de nós. A nossa maneira de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas, até para as pessoas que não gostam de nós temos uma visão diferente, e nós podemos amar, nós podemos perdoar, não precisamos guardar amargura, ira, ressentimento no coração, porque Cristo habita em nós, é o Espírito Santo. O mundo não sabe o que é isso, a não ser que a gente leve essas pessoas a conhecerem a Cristo. Aqueles 72 entenderam que não dependia da habilidade deles, do carisma deles, das capacidades deles, mas daquele que os enviava, Jesus. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos esse poder do alto, para falar de Jesus. Aqui está o segredo da estratégia. Jesus não envia ninguém sozinho. Quando dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Ele abre corações, Ele abre novas portas. Nós fazemos a missão na capacitação e na provisão do Senhor. Jesus disse: não temam quando forem colocados diante de reis, diante de governadores, porque eu colocarei as minhas palavras nos lábios de vocês. Já pensou isso? Como nós realizaremos nossa missão? Versículo 2: entendendo que além de ação, deve haver oração pela missão. Lucas 10:2. Jesus falou: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu não sei se você percebe, mas parece que há uma angústia no coração de Jesus aqui. A seara é o mundo, a colheita são as pessoas maduras para receber a mensagem do Evangelho, para receber a salvação. E você consegue imaginar a tristeza de um fazendeiro que tem muitas terras, muitas fazendas, e o trigo está dourado, está maduro para ser colhido, mas não tem ceifeiros, não tem trabalhadores para colher. E o que vai acontecer com esse trigo se ele não for colhido? Ele vai apodrecer. Esse é o discurso de Jesus.
Há uma multidão de pessoas maduras, prontas para receber a palavra do Evangelho, prontos para serem adotados na família de Deus, prontos para se tornarem cristãos, discípulos de Jesus, prontos para serem salvas. Estão maduras, mas são poucos aqueles que vão ceifar, são poucos os trabalhadores, são poucos aqueles que são missionários, que vão anunciar o Evangelho. E por que será que são poucos? Porque muitos não vão. E agora uma pergunta para nós, pensando nossa realidade aqui. Será que nós estamos entre os poucos que vão? Ou entre os muitos que não vão? Será que há poucos porque eu não estou com esses poucos? Vamos adiante. Jesus falou que a colheita é grande. Não foi Pedro que falou isso. Não foi João. Não foi Tiago que falou. Jesus falou, a colheita é grande. Ele falou mais algo ainda. Peçam ao Senhor, peçam a Deus, orem a Deus. Peçam ao dono da seara. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E aqui há algo também que o Senhor nos ensina, a agir com oração. Ele envia 12, ele envia 72, e ele enfatiza, a colheita é grande, ou seja, a colheita é grande, e ela precisa de muitos trabalhadores. Há muitas pessoas precisando receber a salvação, mas são poucos aqueles que anunciam o Evangelho. Há pessoas sedentas por ouvir essa mensagem, queridos. Há pessoas que Deus está trabalhando, estão maduras, e falta alguém falar, Jesus te ama, Jesus naquela cruz morreu por você, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode te salvar, Ele pode colocar o teu nome no livro da vida, Ele pode te dar a vida eterna. Para encerrar, como nós realizaremos nossa missão? Entendendo que nós devemos ir em nome de Jesus. Versículo 3, Jesus diz assim, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Aleluia! Glória a Deus! Cara, isso aqui é desafiador, não é? A missão é perigosa às vezes, mas algumas pessoas parece que entendem que Jesus está enviando a gente para entre os coelhinhos, entre os fofinhos, sabe, não dá para vender peixe podre, cara, Jesus falou, está falado, cara, nos enviou a levar o Evangelho e há risco sim na missão. Nós sabemos o nosso missionário lá em Madagascar, que o filho dele estava na UTI esses dias no hospital, tá ainda não, está morando por ele ainda, né? Está lá, lugares, cara, que conseguiram um avião lá para levar, porque às vezes estão, como na Amazônia também, às vezes você vai de avião, depois você vai ter um lugar de barco, e de barco vai ter não sei aonde, e aí é a pé, e assim vai. Desafios nesses lugares. Esse missionário nos contou, eu pensei que era uma piada, nosso barco foi atacado por pirata, eu comecei a sorrir assim, né, daí quando eu vi que é coisa séria, mas graças a Deus só roubaram as coisas do barco, assim, não é canoa, é barco mesmo, que eles ficam um mês naquele rio lá e para cá, né, de lugar em lugar. Há riscos, queridos, mas eles felizes da vida, mas, sabe, a gente está bem, deixaram nossas cestas de alimento que a gente ia levar, deixaram as Bíblias,
Há risco, mas tem gente indo, entre lobos. Entre lobos. Ele tem cada história para contar, eu tenho que trazer ele aqui. Ele vai vir dia 6. Ele contou de lado, tem uma população ribeirinha de um lado do rio aqui e tem outra aqui. Aí no passado deu uma briga entre um e outro lá, um matou o outro. Então aí tem décadas onde um inimigo do outro. São vizinhos, mas não tinha conversa. O que aconteceu? Esse lado de cá do rio se converteu uma pessoa, conheceu Jesus. E ele teve uma conversão tão impactante que ele começou a falar de Jesus para esse pessoal aqui. Sabe o que aconteceu com esse pessoal aqui? A comunidade, ele se converteu. Toda a comunidade. E transformou a realidade deles. Transformou de um jeito que o outro lado do rio ficou sabendo. A notícia chegou lá. E tiveram contato com uma pessoa que entendeu essa mensagem. E foi levar o evangelho. O outro lado lá se converteu também. Agora, depois de décadas, eles são amigos. Se reconciliaram depois de décadas como inimigos. E agora um ajuda o outro. Tem que fazer uma casa, construir um negócio lá, que tudo são população ribeirinha, vivem do peixe, da caça, dos recursos naturais ali, né? São muito pobres, né? Mas se reúnem, derrubam árvores, fazem as estruturas, nem lá os telhados, tudo se ajudando. Sabe quem faz isso? É o Evangelho, é Cristo. Muda a realidade de pessoas, de famílias, de comunidades. Isso que é avivamento, queridos. Avivamento não é esse show gospel que faz aí, que reúne não sei quantas mil pessoas. Isso não é avivamento. Avivamento é quando Jesus chega, a mensagem entra no coração, transforma, o casamento melhora, os filhos começam a ouvir desde criança, andar nos caminhos do Senhor, sabe, aquele que tinha, a família era dividida com ódio, agora a pessoa pede perdão e há reconciliação na família, sabe, isso que é o poder do Evangelho, é Jesus chegando nas famílias, e às vezes é entre lobos mesmo. Mas, queridos, quando a igreja vai, ela começa a experimentar coisas extraordinárias. Jesus não disse que não haveria problemas, dificuldade, mas ele vai junto. Jesus não prometeu lá em Marcos 16, nos versículos finais, se vocês beberem alguma coisa mortífera, mal algum lhes fará. Ele não falou isso? Não é para tomar veneno, tá, gente? Não briga com isso. Mas ele está dizendo, se alguém tentar envenenar vocês, e eu sei de um testemunho de uma pessoa que foi envenenada, e a pessoa colocou veneno no chá, uma macumbeira lá, ficava esperando ele morrer, e ele não morreu. Foi um milagre de Deus. Jesus disse que nós pisaríamos serpentes e escorpiões. Aqui é uma figura para demônios isso, mas eles não teriam poder sobre nós. E quando a gente vai levar o evangelho, tem o inimigo, queridos. Quando nós queremos levar alguém para o bom caminho, tem gente que levou para o mal, e há um mundo de gente tentando impedir essas pessoas de virem a Cristo. Quando a gente leva o amor de Deus, existe resistência espiritual diabólica, sim, mas Cristo é conosco e nos dá a vitória. Amém? Não precisamos temer mal algum. Em nenhum momento a Bíblia diz que a gente deve ter medo. Vá com coragem. Vá como os discípulos ali, anunciando Jesus, vem contigo atrás. Jesus vem curando, vem libertando, vem salvando. Nosso papel é anunciar a Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Quando Jesus olha para a multidão, queridos, Jesus vê o mundo como uma seara, Jesus vê os campos maduros, e Jesus vê, sabe como, queridos? Jesus vê como oportunidades do Evangelho. Jesus vê os campos maduros, Jesus vê as multidões que hoje não estão no caminho dele, como oportunidade do Evangelho. Nós vamos continuar nesse texto aqui, queridos, vai vir lá mensagens. Lamento se alguém veio hoje, espero receber uma mensagem mais de ajuda, mas esse mês nós vamos falar sobre a nossa missão, queridos. Nosso propósito como igreja, e não se preocupe, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando das suas demandas, das suas necessidades, Ele vai prover, mas começa a servir ao Senhor, sabe, não é nós temos que fazer força, nós temos apenas que compartilhar. Se eu conheci Jesus, Ele mudou minha vida, Ele pode mudar a sua vida também. Abra o seu coração, Jesus te ama. Comece a dizer:
a verdade, as palavras que a Bíblia diz: ó, prove e vede o quanto o Senhor é bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele te ama, Ele vai transformar. Não há pecado que você tenha cometido que Ele não pode te perdoar. O sangue dele é suficiente para te perdoar de todos os pecados, te purificar e te dar uma nova vida. A palavra de Deus é cheia de promessas, queridos. Aqueles que andam com Jesus, não espere mais, comece a servir. Não pense que obra missionária é o pastor que tem que fazer, os líderes da igreja que tem que fazer. Todos têm que fazer, amém? Então diga: eu sou um missionário de Jesus. Amém. Você é um enviado de Jesus. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra no teu coração. Você tem a palavra nos lábios. Deus vai te usar. Essa é a nossa oração nessa noite, queridos. Nós não estamos, irmãos, assim falando isso porque queremos números. Não é isso. Nós queremos ser pessoas andando com Jesus, pessoas amando, adorando ao Senhor, como nós cantamos ontem. A natureza louva ao Senhor. Rujam os mares, as montanhas dobrem os joelhos diante do Senhor, o Criador do universo, dos astros, das estrelas. Ele é o Pai da glória, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Redentor de todas essas coisas. Está chegando o dia, está chegando. Eu não quero que os meus parentes fiquem para trás, que não conhecem a Cristo ainda. Vamos vaziar o inferno, vamos saquear o inferno, vamos encher o céu, vamos levar pessoas a Cristo, vamos orar, vamos dizer: Senhor, usa-me nessa semana, coloca pessoas no meu caminho, Senhor, deixa eu ser usado por Ti para levar pessoas a Cristo. Sabe quem que Deus vai usar? Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que amam a Jesus, aqueles que se dispõem, aqueles que dizem: Senhor, usa-me, eu quero ser usado. Usa-me, Senhor, usa-me. Somos chamados à ação. Você está disposto a ser um ceifeiro, um trabalhador na obra do Senhor? Sim ou não? Então diga: usa-me, Senhor Jesus. Eu quero ser usado por Ti. Eu entrego a minha vida a Ti nessa noite. Enche-me com Teu Espírito Santo. Enche-me com Teu amor. Deixa-me ser usado por Ti, Senhor. Deixa-me brilhar. Que onde eu chegar, eu seja a luz do Senhor. Eu faça a diferença. Dissipa as trevas, Senhor. Desfaz as mentiras, Deus, os enganos que têm prendido as pessoas. Usa-me, usa os meus lábios, usa as minhas mãos, usa a minha boca, usa os meus pés, usa-me para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico como uma oração? Cante com fé. Alguém bota a letra para nós cantar aqui. Mas cante com fé. Jesus, quero declarar Teu nome. Amém. Eu quero, Senhor, sobre toda a mente, sobre toda a mente e coração. Sim, nós sabemos, Deus, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamamos o Teu nome, Jesus. Esse nome tem poder. Jesus, O nome mais poderoso, o nome sobre todo nome, o nome onde há salvação. Jesus, quero declarar Teu nome. Caiam por terra as cadeias, as algemas, os milhões, em nome de Jesus. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Aleluia. Teu nome É poderoso. é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem, Espírito Santo, vem incendiar o nosso coração com paixão, com amor pelos perdidos.
toda alma em depressão. sobre toda alma e depressão. Sai agora em nome de Jesus toda doença. Ansiedade, medo, sai agora. Invocamos o nome de Jesus. Oh, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Teu nome é cura, é poderoso. É vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro nome que nos leve ao Pai. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Essa semana será assim. Aleluia. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. 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 Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, incendeia os nossos corações. Vem com teu fogo, vem com teu amor. O amor que o Senhor tem por pessoas. Ó Deus, nós oramos, as pessoas estão amando tantas coisas hoje. Estão amando tantas coisas, mas não amam pessoas. Incendeia o nosso coração com amor pelos perdidos, por aqueles a quem o Senhor quer salvar, Deus. Incendeia, Deus, o nosso coração, para que os nossos olhos não se apeguem apenas às coisas desse mundo, aos valores desse mundo, Deus, aos encantos que brilham, ao ouro e à prata, aos bens materiais, mas que o nosso coração ame o que o Senhor ama. Aleluia. Incendeia o nosso coração, Deus, e dá a essa igreja a autoridade, que assim como nós cantamos esse cântico, seja profético para essa semana, para onde nós formos, Deus, as ruas que nós entrarmos, Deus, os becos escuros, os quartos escuros, as almas escuras, que possamos chegar, Deus, assim como a dona Olímpia, um dia, Deus, a sua simples presença naquela farmácia, havia algo diferente. Assim possa ser com cada um aqui, Deus. Onde quer que vão essa semana, as pessoas possam sentir algo diferente, e é a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Que cada um aqui Deus, seja usado poderosamente para manifestar a Tua graça e o Teu amor. Onde há alguém, Deus, oprimido, Deus, onde há alguém perturbado, onde há alguém pensando em suicídio, Deus, onde há alguém, Deus, sofrendo, Deus, onde há alguém sem esperança, Deus, Deus, coloca no caminho
coloca no nosso caminho, Senhor, e usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Também queremos orar aqui, Deus, nós cantamos que depressão vai embora, ansiedade vai embora. Deus, se há alguém aqui entre nós doente, Senhor, toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus, vai embora, saia em nome de Jesus agora, sejam curados os doentes, pelo poder do nome de Jesus. Oramos pela Dona Olímpia, Deus, queremos ver ela de novo conosco. Cura a Dona Olímpia, Senhor, cura o Toninho que está acamado, Deus, tira a febre, cura o Anderson, Deus, cura os irmãos que estão doentes, Pai, em nome de Jesus. Opera com o teu poder, opera com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus. Os irmãos possam estar conosco no próximo domingo, adorando ao Senhor com toda alegria, testemunhando, Pai, que o Senhor não abandona nem no leito de enfermidade. Aleluia, que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que nós podemos confiar. Tu és o nosso ajudador, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a rocha da nossa salvação. Louvado seja o Teu nome. Nós Te adoramos, Pai. Começamos o culto Te adorando e terminamos esse culto Te adorando. Tu és a razão de cantarmos, de vivermos, de estarmos aqui. Tu és a razão da nossa vida abundante, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, dá uma semana abençoada a cada um dos irmãos. Alguns vão viajar, outros estarão por aqui, cada um tem suas dificuldades, Deus, são tantas pressões lá fora, são tantas cobranças, mas nós confiamos no Senhor. O caminho do Senhor é perfeito, e é nesse caminho que nós andamos, Deus. Guarde a nossa vida, não permita que a gente tropece nem nos nossos próprios passos, Deus, mas nos guia, Deus, à luz da Tua palavra, que haja luz para cada decisão, para cada passo que vamos dar essa semana. Abençoa cada uma das decisões que precisa tomar, dá sabedoria, dá paz, dá alegria, livra cada um aqui de todo o mal. A gente sabe que às vezes tem pessoas mal intencionadas, tem injustiças que acontecem, Deus, tem perturbações que vêm, Deus, mas o Senhor esteja guardando os Teus filhos, livrando de todo mal. Deus, também irmãos com necessidade, às vezes, Deus, às vezes da alma, às vezes até básicas. Vem com a Tua graça, Deus, mais uma vez, abençoa com provisão, que nada venha faltar na mesa dos Teus filhos, que haja o pão em abundância, Deus, que haja alegria, Pai. Abençoa as famílias, Deus, da igreja, Deus, nós teremos um retiro de famílias daqui a um mês. Abençoa, Senhor, Deus, onde há alguém que não está sentando à mesa, onde há alguém calado numa família aqui, Deus, alguém que não abre mais o coração, alguém que não acredita, que diz não adianta mais falar, não adianta mais tentar, é possível contigo, Senhor. Muda isso, Senhor. Restaura relacionamentos quebrados em família, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece os lares, fortalece os casamentos, Senhor, fortalece os casamentos, protege os casamentos, os livra, Deus, dos enganos, Deus, das traições. Guarda as famílias da igreja, guarda os filhos, Pai, nas escolas, de pessoas mal intencionadas, de abusadores, de pedófilos. Livra nossos filhos, Senhor, livra nossas crianças, Pai. Livra nossos adolescentes, nossos jovens das drogas, Pai, das más companhias, Deus, livra, Senhor. Deus, há uma guerra pela alma dos nossos filhos, guarda eles, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a andar firme nos Teus caminhos até o fim, a olhar para Ti, Deus, a não olhar para os maus testemunhos, para as pessoas que nos decepcionam, Senhor. Ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós terminamos o culto assim, Deus, orando ao Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Obrigado por Você ter poder de nos abençoar, segundo a Tua riqueza em glória, e é nisso que nós confiamos nesse momento, Deus, e colocamos nossa semana diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, por favor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis a Ti. Ajuda-nos. Dá uma semana de vitória a cada um. Que cada um possa descer, possa brilhar essa semana para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos?